Olá, vamos chegando, começando aí. Mais um encontro. Olá, nossa lua já está aí, Luana Dias. Pessoal, vamos chegando. Bem-vindos, mais um encontro nessa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer vai ser receber minha querida Luana Dias. Um prazer vai ser esse bate-papo com ela. Muito legal. Um assunto super necessário. Tô bonita? Ai, ai. Um assunto tão necessário, né, pra gente pensar na nossa formação cultural e no nosso processo de formação, né? Então, extremamente necessário nesse momento, né, que a gente está aí meio que em off, totalmente online, mas em off de outras atividades, seria importante também aproveitar um pouquinho disso tudo para repensar a nossa formação cultural. E é isso que a gente tem tentado trazer aqui nesses encontros virtuais, a gente pensar mais de que maneira a gente tem até investido mesmo, né, tempo, energia na nossa própria formação. Lu, pode chegar para cá, me chama aí para eu te aceitar. Luana, nossa convidada de honra, super amiga, super parceira de vários projetos e várias aventuras. Dona de muitos perfis aí à frente, na verdade, muitos perfis aí pelo Instagram. Vamos lá, Lua. Aqui você. Oi, pessoal, chegando. Aguardando a nossa Luana que tá chegando. Tá longe, mas tá perto. Olha ela aí. Oi, Delícia. Fabi. Delícia ter você aqui, amiga. Também. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. O pessoal tá ouvindo? Dá um ok aí, que se não tiver, a gente mexe aqui. Cortando a minha cabeça, porque às vezes corta. Não, tá nada. Então tá bom. Tá nada. Eu também tenho que ficar me vigiando, assim, mas eu É, não, porque você daqui tá a ótima, pouco tá? tá. A gente se movimenta A gente vai muito. se empolgando, é. Lu, Boa obrigada por você noite. ter aceitado aí esse nosso papo. Obrigada por você vir aqui nesse espaço trocar tantas coisas boas que você tem para trocar com a gente. Né? A gente vem aqui, para quem não conhece aí o Abaetê, estamos aí nesse processo de oferecer círculos de formação para professores, né? Na verdade, nosso trabalho presencial, né, iniciou há alguns anos, a partir da nossa jornada, minha e da Carla, nessa trajetória de fazer formação com professores, que é a nossa grande militância também no trabalho, nossa grande crença para melhorar qualquer processo de educação. E aí surgiu dessa nossa história o Abaetê, agora na versão online, né? A gente está aí tentando se encaixar também nesse novo normal que a gente vai viver, estamos vivendo, mas nos reinventando também. É muito difícil para a gente, porque a gente acredita muito nessa troca, né? Na troca de mãos dadas, na roda, né? A gente traz muito essa energia da presença, de estar presente, de estar, né? A gente sempre defendeu muito isso, e agora a gente precisa se reinventar e entender que estamos presentes de outra forma. Então, a gente se cobrou, eu e a Carla, de tentar buscar esse espaço, de tentar entender como funciona esse espaço aí da internet e estar presente de outra maneira, né? Então a gente veio inclusive hoje a gente está encerrando aí uma temporada de lives, assim, em grande estilo com nossa Lu, com essa temática da formação. Então, hoje, nosso tema é arte e cultura na formação docente, no trabalho docente, e não teria outra pessoa melhor, né, dos nossos círculos
de trabalho, de profissional e de amizade do que Luana Dias, com toda essa experiência, formação, trajetória de vida e de trabalho que eu tanto conheci. Então, vou apresentar a Luana para vocês. Luana, ó, vou até ter que ler, porque o currículo, né? É licenciada em língua espanhola, é turismóloga, pós-graduada em arte e cultura com enfoque psicopedagógico, dança educacional, marketing e mídias digitais, história e cultura afro-brasileira e ensino de língua espanhola. Luana é mestre em turismo patrimonial pela Universidade de Santander, na Espanha, e hoje mestranda em artes do espetáculo vivo pela Universidade de Sevilha. Luana está na Espanha nesse momento. Confinada ou desconfinada, eu não sei mais, né, Luana? Você esteve desconfinada, agora está. Esteve confinada, agora está mais ou menos desconfinada. E Luana tem um trabalho incrível na sua trajetória, além de todos os trabalhos, de animadora cultural, que depois ela vai contar um pouquinho para a gente o que é essa profissão do animador cultural e o que é esse trabalho dela com a cultura, né, e na educação. Lu, a gente sempre começa a nossa conversa contando, né, convidando as nossas convidadas a contar um pouco, fazer uma narrativa sobre sua história de formação. Como é que foi essa sua trajetória, seu encontro com a arte, com a dança? É preciso dizer que Luana é uma bailarina, ou melhor, uma bailaora. Ela é dançarina de flamenco, é uma bailaora, assim, e além de tudo isso que eu já falei que ela é, né? Então, Luana, compartilha com a gente aí da sua formação e de toda. E antes, eu só quero dar um alô para todo mundo que está aí, que entrou depois, que eu não dei. A gente tem muita presença sempre, Luana, de pessoal de escola, vários gestores, principalmente pessoal de Macaé. A gente tem hoje presença de pessoas da área de educação, da área de cultura também. Então, vou dar aí depois um alô. Por enquanto, vou dar um alô geral, depois eu dou alguns alôs específicos. Vai, é com você, Lu. Primeiro, eu quero agradecer, Fabi, né, o convite para estar aqui. Eu sou uma grande admiradora desse projeto seu com a Carla. Conheci a Carla hoje, né? Só conhecia de nome. Achei uma querida, já quero ela para a vida. Carla, já vou te pegar para a vida. Fabiana já é da minha vida total. Me sinto honrada de ter trabalhado com você. Aprendi muito contigo, que fique claro isso. Você foi minha coordenadora. Criamos muitas coisas juntas e, graças a Deus e ao universo, a gente tem novos encontros sempre. Eu posso dizer que o meu caminho foi inverso. Foi do chão da escola para a academia. A gente estava conversando isso antes. A arte, ela está comigo desde a barriga da minha mãe. Eu acho que eu comecei a dançar antes de andar. Mas a pessoa mais importante na minha formação, tanto como artista, como educadora e como mulher, foi a minha avó. Então, eu falo isso assim, com muita gratidão. E eu devo a essa ancestralidade dela, né? Eu sinto que ela está no meu DNA total. Minha avó foi uma mulher que só tinha até a quarta série, ela só estudou até a quarta série, mas era uma mulher super inteligente, à frente do tempo dela. E eu Costurava, conheci. sim, costurava histórias. Então, minha avó estimulou o meu lado leitora. E eu já viajava nas histórias que a minha avó me contava. Principalmente aquelas histórias que não estavam nos livros. E eu acho que essa é a grande formação que temos, né? A história dos nossos antepassados. Então, minha avó contava as histórias que ela ouvia da avó, da bisavó dela, e essas histórias estão comigo. Eu pretendo também estar passando para os meus filhos, já passei netos, né? Se o universo permitir. Então, eu acho que a minha formação veio daí. Minha avó ela tinha um problema nas pernas e no meu aniversário de 1 ano, né, minha mãe fez uma festa linda e eu fui bailarina. Então, acho que elas já estavam, minha mãe, minha avó, prevendo a minha vida. Minha mãe sempre foi uma pessoa que gostou de dançar, não teve oportunidade. E eu acho que a minha avó, com a limitação física dela, e a minha mãe, com essa vontade de ser bailarina, colocaram um pouco desse sonho em mim.
Então, eu acho que eu devo à minha família, que cultivou isso tão bem. O meu lado artista, o meu lado professora e o meu lado mulher também, que eu acho que esse papel nosso, empoderado Sim, desses dias atuais, né, de sair atrás dos sim. sonhos, é muito importante. A gente deve também a essa força que vem lutando lá de trás. Com certeza, são nossas inspirações. Ah, as avós, né? Engraçado que essas mulheres, elas são muito inspiradoras mesmo, né? Todas as histórias que passaram por aqui tiveram histórias de mulheres. Mulheres que inspiraram mulheres, né? E a gente está aqui, né, no universo de educação que a maioria, majoritariamente, é feminina, né? Então a gente precisa inspirar mesmo, né? Todos à nossa volta e esse lugar é nosso, né? Porque a gente quer estar, se a gente quiser estar, né? Então, Lu, a sua escolha pela dança, como é que chegou isso, a dança e toda essa trajetória pela arte? Como é que foi esse seu caminho? E foi do turismo, e foi da arte, da dança, da cultura? Como é que você juntou tantas coisas aí diferentes assim na sua formação? Então, eu fui uma criança que hiperativa, né? E com déficit de atenção. E antigamente, né, Fabi, isso não era Isso, diagnosticado, né? exatamente. Então, eu tinha muita dificuldade com conta, tenho até hoje, não sei fazer contas, né? Mas sempre fui uma pessoa que tinha um olhar muito bom para a cultura geral, para línguas, história, Uhum. geografia, sempre antenada, e para arte. Só que, antigamente, né, como eu já falava bem, né, escrevia e lia, o que que faziam? Pulavam de série. E eu Ah, pulei de é? série. Minha turma era toda mais velha. Meus amigos são todos mais velhos que eu. Assim, eu adoro que meus amigos de infância são a mais nova. Eu brinco com elas, vocês são de outra geração. Isso é E bom. aí, assim, foi um período difícil. E eu acho que hoje em dia nós como educadores, temos esse papel de olhar esse aluno que não consegue acompanhar, não com estranheza, mas com amor e gentileza. E eu me recordo que a única coisa que eu gostava de fazer era dançar. E a minha mãe, assim, não, tem que fazer natação, né? Às vezes falava isso, tem que fazer inglês, porque as famílias têm as prioridades, né? Não dá para pagar tudo. E eu perdi 3 anos no inglês porque eu não queria ficar ali. E aí minha mãe viu A que não tinha cabeça com tanta jeito e coisa, me colocou no querendo tanta balé. coisa, né? E aí eu comecei minha jornada tarde. Eu não comecei o balé tão cedo. Eu entrei com 5 anos, depois parei porque não tinha academia perto da minha casa. Eram outros tempos, né? Minha mãe com dificuldade para me levar. E depois eu retornei com 9 anos. Minha turma era toda menor que eu, era maior, né? Já estava começando o corpo a ficar diferente. Mas eu acho que é aquela semente, né? Quando você quer muito uma coisa, você vai à frente. Eu gosto de falar de um professor que eu tive, né? O José Moura, que foi professor do Municipal. Ele chegava para dar aula no espaço que eu fazia, né? Na Esparta, antiga Esparta, e a minha perna não subia como a perna dos meus colegas, mas eu tinha aquele fogo no olho. Ele virava para mim: para de tremer. A sua perna está no lugar que tem que ir. Cada dia vai um pouco mais. Dança aqui dentro. Então eu comecei a ver que a dança ela não vem do corpo para fora, mas vem de dentro para fora. E isso é algo que eu levo. Você trabalhou comigo, sabe? Eu acho que a sala de aula de dança ela tem que ser inclusiva. A gente tem que incluir, né? Até porque eu fui incluída nessa aula. Eu Você fui viveu isso incluída na nas pele, né? turmas. Sim, então eu me vejo no papel de incluir também. E eu acho que esse é o principal papel do professor. E isso é maravilhoso, porque a gente vive um lugar de habilidades, né? A escola passou a ser um lugar das habilidades, né? Você tem que ser bom, tem que ser bom, tem que se superar sempre, né? E às vezes é exatamente o incentivo e o olhar gentil de um professor, né? Que acredita,
né, que te olha sem cobranças e, né, talvez você tivesse desistido se fosse um outro que olhou para você e falou, ih, essa aí não tem jeito, né? Vamos, você poderia ter desistido, né? E pelo contrário, você trilhou o seu caminho exatamente pela dança, o caminho profissional exatamente pela dança, né? Que me chama muito, muita atenção na sua trajetória e no seu trabalho do que eu já presenciei, né, de estar junto, é essa sua relação mesmo, assim, né? Para além da dança, você sempre teve esse olhar que todos podem sim, né, dançar. Essa coisa da inclusão mesmo que você falou em todos os sentidos, né? A dança é para todo mundo, o corpo, né, é de dentro sim para fora, né? Então, assim, isso e mais ainda, você tem essa dupla relação no seu trabalho de ser uma artista e de ser uma professora, né? Então, esse lugar, normalmente, ele é separado, né? Quem é artista atua num campo, quem é professor atua em outro campo. E você, como poucos profissionais, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois, traz exatamente como eu também nunca consegui separar a educação da arte, a arte da educação, para mim sempre uma depende da outra, precisa da outra. Então, a gente encontra esse lugar da arte dentro da educação e isso nos alimenta. E a gente percebe, por isso que um dos assuntos, né, da abordagem da nossa conversa é essa arte e a cultura como transformação social, porque você sentiu na sua experiência essa transformação, né? Você foi exatamente encorajada pela arte, né? Pela sensibilidade dos seus professores, por aquilo que você desejava, isso que te formou, né? E é isso você acaba levando isso também no seu corpo, né? Na sua formação e no seu trabalho com os alunos também. Né? Então, a arte e a cultura, elas são fatores de grande transformação social mesmo. Vou falar aqui algumas coisas bem legais que algumas pessoas colocaram já aqui, né? Primeiro, muito engraçado, que a Rosana colocou assim, gente, eu não tenho nem roupa para ver Luana com todo esse gabarito. Ah, não, claro que Achei ótimo, tem. é uma amiga fantástica. A Daniele Servolo, Dani, sempre parceira também aí de trabalho, e sempre aqui com a gente nas lives, falou que é uma grande oportunidade que o Abaetê vem proporcionando para todos nós, abordando assuntos tão pertinentes, arte, educação e cultura, gente, isso é muito pertinente mesmo, sabe? A gente precisa parar e refletir sobre isso, porque é uma formação que está muito nas nossas mãos. A gente precisa se apropriar disso, né? Porque é isso que nos forma, não é só, né? E é isso também que forma os nossos alunos lá, né? A gente também tem aqui um olhar sensível, que é preciso entender as pluralidades. Foi a Mari Najib, muito engraçado, coincidentemente tem o mesmo sobrenome que eu, minha filha. É isso aí, é preciso entender esses corpos plurais, é preciso entender as pluralidades das suas experiências de cada um e trazer tudo isso, né? E a arte tem esse poder de trazer todo mundo para um mesmo lugar, né? Para uma mesma possibilidade, de não segmentar. E aí já tem até uma pergunta aqui que a gente vai comentar depois, como trazer mais arte para a creche pública, para a educação pública. Então, assim, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora exatamente desse lugar da arte e da cultura na escola, que foi sempre esse seu papel. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas o que é essa profissão do animador cultural, né? Que foi uma das suas trajetórias aí, além de tantas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse lugar da educação e da cultura desse diálogo tão importante. Conta aí pra Vamos lá, eu gente. só quero fazer um parêntese. Eu me vejo também como pesquisadora. Então, eu acho que o meu Sim, papel é professor, artista, professora, e aqui a gente usa investigadora. Seria uma tríade. E eu acho que a investigação ela entra tanto no universo da sala de aula quanto do palco. É importante que a gente tenha essa reflexão do que está sendo executado pelos professores e também pelos artistas.
uma das minhas opções, depois a gente vai falar sobre isso, né? Quando foi vir para a Espanha, foi porque eu falei assim, eu preciso colocar em prática o meu lado artista. Porque a gente, às vezes, fica capenga num lado, mas eu volto, eu vou E nisso acaba depois. deixando de lado um pouquinho, né? Com relação à animação cultural, Fabi, eu preciso voltar à sala de aula. Eu fui uma criança com muitas dificuldades. Por conta do meu déficit de atenção, uma borboleta passava, a minha atenção ia lá. E isso atrasou a minha formação acadêmica. Por quê? Eu não sabia aonde eu ia me encontrar. Então, em todo o meu processo de formação, eu só sabia dançar. Era a única coisa que me dava prazer e que prendia minha atenção. Né? Meus pais, eles não tinham aquela visão de que vai para o Rio, vai para a FRJ fazer, né? O receio, até porque eu sempre tive problemas de saúde, eu tenho uma doença autoimune, e é a vida mesmo, né? Eles não aquela questão de preocupação mesmo com o filho e morar numa cidade do interior. Muito Então, própria de quem mora no interior mesmo, né? sim. É de uma cidade do interior, então. E eu tentei várias faculdades e sempre passava, porque eu tinha dificuldade com matemática, mas com biologia eu ia bem, com algumas coisas de física ia, né? Principalmente mecânica, português, história, geografia, e sempre passava. Mas eu não passava do primeiro período. Não passava, e foram muitas. Até o momento em que eu falei assim, não adianta, eu vou viver da dança. E eu A sua história. comecei, e aí eu fui convidada para ir. Fizeram um projeto, né, do município tentando reproduzir o que já existia no estado de animação cultural, né, criado por Darcy Ribeiro. E o primeiro grupo estava eu lá, com 18 anos. Eu entrei na prefeitura de Campos, a primeira leva, a gente fala que é a primeira leva. Eu era a mais nova do grupo. E eu dava aula em academia, com espelho, com barra, com toda aquela estrutura, né? Meus alunos iam cheirosos, de coque, cabelo esticado. E cheguei na escola, terra batida. Meus alunos chegavam com escabiose, com piolho, e me abraçando, me amando, porque a tia era cheirosa, era bonita, era bailarina. E aquilo, assim, no início me causou assim, mas como que eu vou dar aula aqui? Não vou conseguir fazer. Mas eu fui tocada por todas as histórias da minha avó. Eu fui tocada pelos professores que me aceitaram, que me abraçaram. E aí eu comecei a fazer a diferença ali. E a animação cultural, o nome já diz, anima, de estima, né, de levar ação cultural. Elevar a autoestima através da ação cultural. A animação cultural é um conceito de Darcy, mas que é usado principalmente aqui na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Eles abraçaram esse conceito e trouxeram para vários segmentos, não só a área cultural, mas a educação, a saúde, principalmente no processo de imigração, porque eles abraçam esses imigrantes e recolocam eles na sociedade através de algum tipo de segmento que seja afim a essas pessoas. Então, só que no Brasil, com o fim dos CIEPs, o fim da educação integral, esse projeto que era de linkar a comunidade à escola, acabou. Finish. Né? Finish. Como tantos então, outros. Assim, existe ainda alguns animadores no estado, resilientes, né? Aguardando a sua aposentadoria, né? Alguns já se aposentaram, mas é um cargo que vai se extinguir. No município não houve mais concurso, eu preciso falar, eu passei, só houve um concurso, eu passei para o concurso. Em 2009, eu fui convidada para ser coordenadora do cargo e coordenei o cargo durante um tempo. Depois disso, eu permaneci na gerência, porque você trabalha no município de Macaé, né? Sabe bem como é isso. Um cargo de confiança demanda uma exclusividade que a gente deixa de ser artista, deixa de ver muitas coisas. E eu comecei a ver essa necessidade. E eu mudei para Rio das Ostras, foi bom que eu te conheci. Fui para o Casulo. Né? Você vê, né? Nós somos de Campos, eu e você, mas nos conhecemos em Rio das Ostras, né? Rio das Ostras é um lugar de grandes encontros da minha vida também. Mas o que Lu, eu também trabalhei como animadora cultural, né?
sim. Assim, eu digo para você que foi antes de você até, porque primeiro que eu sou mais velha e eu não fui pelo município, eu fui pelo estado mesmo. Foi um contrato do estado. Eu estava no último ano normal, assim, foi uma experiência muito rápida, não deu para ficar. Mas você contando a sua história, eu vi exatamente essa mesma cena minha quando eu cheguei no CIEP também habituada, né, a estar em academia, fazer aulas de dança e teatro em outros locais, né? Eu estudava em escola pública até, mas um instituto de educação que tem toda uma estrutura, mas realmente me chocou isso e eu também sentia. Quando você contou essa história, eu revivi essa experiência, porque a gente se sente muito responsável, né? Ali é o nosso lugar de realmente de transformação. Esse nosso lugar, quem lida com arte, com a cultura, com qualquer tipo de linguagem mais sensível, né, a gente acaba se envolvendo de uma forma que é para além de qualquer conteúdo, né, para além, não dá para você chegar naquela sala, né, e simplesmente dar uma aula, né, você entra com o corpo inteiro, você entra com a sua história toda, né, e aí é que vem a importância tão gigantesca da gente pensar nessa formação cultural do professor. Porque quando, até li hoje, reli, né, um artigo, na verdade, uma tese sobre formação cultural, e tem um trecho que eu gosto muito, que ela traz assim. Ao mesmo tempo, educação e formação cultural nos mobilizam e nos situam em um conjunto de valores, crenças e comportamentos, deslocando-nos de hábitos que nos fazem pertencer a um lugar e a um coletivo. A cultura e a arte nos fazem pertencente àquele lugar, né? Aí ela completa dizendo: nossa história na coletividade configura-nos, emprega-nos de sentidos e nos faz sentir o mundo de modo singular e plural ao mesmo tempo. Então a cultura ela faz isso, é a minha experiência pessoal e eu naquele coletivo, né? Quando a gente se coloca à parte, a gente conhece aquela cultura daquele lugar, daquelas pessoas e a gente amplifica isso, né? Nosso papel de amplificar, dar visibilidade a essa cultura, nos faz pertencente muito mais a esse grupo. Você cria uma identidade muito forte com isso. Então, assim, falando de formação, peraí, antes da gente até, eu quero até voltar a uma questão que tem relação com alguma pergunta que fizeram aqui, com esse questionamento de onde, afinal, quer dizer, hoje eu trabalho numa Secretaria de Educação no município e numa Fundação de Cultura em outro município. E eu vejo a falta de diálogo, né, da educação e da cultura. E o único elo que poderia ser desse diálogo ser mais potente é o professor, é a formação cultural, porque os alunos, eles ganham dos dois lados, se a gente pensar, porque esses mesmos alunos que estão na educação, nas escolas, eles também estão nos centros de formação artística, né? Eles também fazem as aulas lá de dança e de música. Agora, quem não está é o professor. Quem se afasta desse lugar é o professor, né? Então, assim, se o animador cultural, né, na verdade, seria um grande sonho se a gente pudesse ter um profissional desse em cada escola para fazer esse papel de, como eu falei, amplificar essa cultura, né, dentro da escola, seria maravilhoso, né, se a gente pudesse isso. Mas se a gente não tem, né, vamos brigar, né, para ter, para quem sabe ter mais espaços para essa cultura, mas que a gente amplie o diálogo entre educação e cultura. Então, assim, o Fabi, professor. deixa eu só fazer um parêntese nisso aí que você falou. Sim. O que acontece? Você tinha me perguntado sobre o papel desse animador cultural, que entra muito nisso, que é uma pena esse cargo está acabando, porque, é verdade, nós somos os últimos dos moicanos. O que acontece? O animador cultural ele tem o papel de ir até a comunidade. Então, ele tem um olhar direto no aluno, direto nos pais desses alunos, ele vai até o líder da comunidade. Então, assim, ele começa a fazer um processo
de integração, né? Sociedade-escola. E aí ele também começa a se articular com os profissionais da escola. Então, às vezes, aqueles profissionais que estão dentro da caixinha, o animador cultural consegue conectar através dos projetos dele. Isso aí. Enquanto eu estava na gerência da animação cultural, a gente via exatamente o que você falou. A gente não conseguia abraçar todas as escolas da rede, né? Principalmente as creches. A gente não conseguia atender as creches. E aquilo era algo que me dava uma angústia muito grande, porque eu queria incluir. E aí eu já tinha, né, a gente já tinha na gerência uma biblioteca volante, né, que foi feita com apoio da Petrobras, que ia com contação de história para eventos apenas. E aí eu queria algo a mais, eu queria um caminhão. E eu criei um caminhão artístico, hidráulico, que virava palco, e ele ia para as escolas, nas escolas do interior, tá? Que tinha um circuito, e ele ficava na escola naquele dia, apresentava peça, fazia oficina, dava capacitação para os professores, criava dinâmicas com os alunos, tinha sempre um tema, tá? Esse caminhão existe ainda, infelizmente, nesse momento está parado, né? Aquelas coisas, né? Não tem tempo para consertar, mas é outra aquelas coisas. Mas durante muito tempo esse caminhão rodou. E no final de semana ele ia para eventos, né? Eventos do município. E foi um projeto muito bonito. Fora isso, esses animadores culturais que estavam nas escolas, eles criaram ações temáticos, não tema Dia das Mães, nada disso. Eles tinham um tema do ano. E esse tema ia se articulando com todas as disciplinas da escola. Com todo o conteúdo era articulado com o animador cultural. Então, a gente tinha o tema anual, um exemplo, a Cavalhada de Santa Amaro. Depois nós fizemos Floreando a Nossa História. Então, assim, sempre tratando da cultura popular e do patrimônio material e imaterial da cidade. Porque muitas pessoas não sabiam nem as histórias da isso, cidade. né? É isso. Tem comentários lindos, assim, né? Que sonho. Lê! Eu Que vi ela sonho, Luana. entrando. Beijo! Ela aí, ó. O Renato lembrou aqui dos Sábados Alegres. Eu também lembro do Sábado Alegre, Renato. É isso mesmo. Sábado Animador legal. cultural. Sábado legal, olha aí. Animador cultural é vida. A Fernanda também comentou. Nanda, beijo, que bom que você está aí. Falou que educação e cultura é linda. Educação é cultura, gente, com certeza. Né? Que tem pessoas aqui comentando que nem sabia que existia esse cargo. Né, que nem sabia dessa existência mesmo, né? Que o diálogo entre educação e cultura deveria ser prioridade, com certeza, gente. A gente é agente de mobilizar essas políticas públicas, de mobilizar essas ações. Nós aqui, educadores, tenho certeza que a grande maioria que está aqui nesse momento, dessas quase 60 pessoas aqui, somos educadores. Então, assim, essa que precisa ser a nossa bandeira, porque eu preciso dizer, assim, que não posso deixar de pontuar que ter uma pasta, os municípios que têm uma pasta específica para a cultura, eles têm um ganho gigantesco, né? Tem uma fundação de cultura que tem. Hoje a gente está vendo aí alguns municípios muito, até com relação à lei Aldir Blanc, que, né, está aí com uma luta grande dos artistas, né? Inclusive a lei Aldir Blanc, ela tem tem uma contrapartida na educação, isso precisa reverberar na educação. Então, assim, é uma mobilização da classe artística, da cultura, né? Então, quando você trouxe aí essa coisa da caixinha, a caixinha é a cara da educação, né? A educação é o lugar das caixinhas, né? Então, a gente precisa abrir essas caixinhas e entender que esse diálogo é necessário, assim, é importante se ter uma mobilização de uma pasta só de cultura, sim, porque as produções culturais, elas precisam ser pensadas por pessoas que conhecem de cultura, que produzem cultura, sim. A educação precisa ser pensada
também por pessoas que entendem. Então, quando um município ainda tem né, uma pasta que junta as duas coisas, a cultura perde. Isso é fato, né? Porque o olhar acaba sendo mais prioritário para a educação. Mas é preciso ter esse diálogo, né? Então, assim, lógico que ter esses profissionais, tem outras ações, né, que os gestores de escola precisam, se tiverem gestores de escola aí, importantíssimo que vocês sejam esses agentes mobilizadores desse diálogo com a cultura, porque existem algumas verbas, como mais cultura ou mais educação, de rede privada, por exemplo, promover esse diálogo e promover possibilidades de consumir essa cultura, né? E a gente fala de cultura. E aí tem toda a relação com a formação cultural, sim, mas dessa cultura que está aí, gente, do nosso lado. E eu deixo aí uma pergunta para vocês até. Como é que é a relação de vocês que estão aqui hoje com a cultura local? O que vocês conhecem? Que forma vocês estão consumindo essa produção cultural da região? Porque eu sei que a Luana também é uma grande militante nessa coisa da cultura popular, tanto com o trabalho de animador cultural, como o trabalho dela na escola, como educadora, em outras escolas também privadas, de sempre trazer essa cultura popular, essa cultura local. Então, assim, como que vocês estão aí, que vocês estão assistindo, se relacionando com essa produção cultural, com a cultura da sua localidade? Qual é a importância disso aí também, Lu? Qual a sua experiência nesse sentido? Conta aí pra gente. Gente, primeiro eu quero pedir desculpa a vocês, porque aqui a gente está com horário de 5 horas a mais. Então, assim, tem hora que eu dou É, uma. É porque é realmente o cansaço. E outra, a questão até do português. Porque eu falo espanhol o dia inteiro, escrevo em espanhol. Eu estava conversando isso com uma amiga hoje. Então, tem momentos que a palavra vem em espanhol, não vem em português. a gente, Mas a vamos gente lá. Não, é acompanha. sério. E até porque é importante falar, eu estou confinada sozinha, né? A gente não falou isso no início. Eu estou confinada desde de março na Espanha sozinha. Eu estou numa casa sozinha. Eu só falo espanhol quando eu vou à rua e volto. Então, e assim, lógico que eu converso com meus familiares, mas tem momentos que eu falo assim, meu Deus do céu. Hoje você Eu não acho está que sozinha, você está super bem é, acompanhada aí. não, e assim, eu acho que vou falar, né? Vou dar referência. Carla hoje falou dos encontros virtuais. O que não, gente, me salvaram todos eles, todos os encontros virtuais. Tá aí a Fernanda que acabou de entrar, que é minha amiga bailarina. Vou falar também sobre isso, porque professora de balé adulto, eu acho isso fantástico, essa Conheço a Fernanda. possibilidade. Eu acho que a arte, a cultura é para qualquer momento. E a educação também. A educação está aí para todos. A todo momento é hora de você começar e a formação é continuada. Eu acho que esse é o ponto. O saber nunca vai ser fechado, ele é aberto. Então, a gente tem que estar aberto às mudanças. A educação mudou. Essas caixinhas não podem mais existir. Nós temos alunos conectados. A gente tem um novo tempo aí, a gente está vivendo uma nova normalidade. Eu estou desconfinando agora, né, Fabi? E É, vejo nesse desconfinamento aqui na Espanha que muita coisa mudou. A gente vai ter que se adaptar a essa realidade virtual por um tempo, porque a gente não corre vai os ser riscos fácil, mas do vírus estar voltando. Com relação à questão da arte local, eu acho que é o primeiro passo. A gente não pode olhar para um horizonte distante sem ver o seu próximo, o seu vizinho, olhar para o seu chão. Muitas pessoas passam pela sua cidade sem saber a história da sua cidade. Muitas pessoas passam pela vida sem saber a história da sua família. Tem um pesquisador que eu gosto muito, o Zeca Ligero, que ele é da Unirio, né? Ele é da área de teatro, e ele trabalha com um termo chamado experiência estelar ou estrelar, né? Varia para ele, né? Que é justamente o que você traz da sua carga emotiva. Então, nós, professores, trazemos conosco a nossa carga emotiva. Não tem como o professor entrar numa sala de aula
seja para dar uma aula de matemática ou para dar uma aula de teatro, sem a sua carga emotiva daquele dia ou de uma vida inteira. Dentro da sala de aula, tem os alunos que também vão trazer essa carga emotiva. No processo Sim, de criação, na conta que vai fazer, o resultado ele é influenciado por essa carga. Até o sim, conteúdo que está no quadro. O que eu vou passar de movimento para o meu aluno também é influenciado por isso. A forma que ele vai absorver também. Então, tudo isso é conexão. Então, como que vai ficar tudo em caixinha? Se nós estamos todos como? espalhados e conectados. Quando a gente Voltando, abre, nos abre a essa experiência do outro, né? Abre a nossa experiência estelar. Eu adorei conhecer sobre isso quando você veio trazer a palestra aqui, o curso para os professores da Onda, né? Da escola lá de Centro de Formação Artística. E é muito gostoso, né? Pensar nisso, assim, né? Quando você entra numa sala, você também abre a sua experiência e cada um tem a sua, né? Então, essa experiência estelar, é lindo esse conceito, né? É muito, muito amplo também, né? sim, eu gosto de falar sobre ele, Fabi, porque dentro da tese do Zeca, nós não andamos. Isso veio da onde, o andar? Um processo de evolução. E por que não está no nosso DNA também o que passou os nossos ancestrais? Então, no nosso DNA está isso. Às vezes, ele fala que a gente tem isso dentro, que atualmente a arte está muito conectada ao conhecimento do eu. Né? Amanhã até eu vou Uhum. fazer uma live com o Ângelo, eu fazendo divulgação. O Vai, Ângelo vamos lá. Weinhoff, que é um professor Ele é de ator, né? teatro, ele é formado pela Unirio, trabalha na rede do Estado, é ator da Globo, né, faz novela, e ele está com o trabalho de pesquisa dele é justamente esse. Você não tem como passar despercebido pelo que você produz. Você é afetado. A arte Afetado. afeta. E é o afeto. Né? É Então, ele vai isso. falar sobre essa relação de afeto. Amanhã, às 7 horas, lá no Coletivo Saturno, gente. Vão lá ver. Ótimo. Vão Inclusive, eu lá acho ver, que vai ser isso bem legal. responde. Acho que E isso responde até uma pergunta aqui que fala assim: como sensibilizar as famílias para a importância da arte na educação? Eu acho que é esse afeto aí, né? Eu acho que é afetar por essa experiência, por essa. Acho que eu gosto muito de pensar que a gente inspira mais do que a gente dá exemplo, né? A gente é muito mais. A gente precisa ser mais inspiração do que exemplo. Exemplo é pouco, né? A gente precisa. Agora, muito mais do que. Porque quando você pensa em exemplo, você pensa assim: ah, vai lá, fala para o teu filho, leia, você precisa ler é importante, não, não, não. Mas você precisa inspirar, você precisa ser um pai leitor, você precisa ser. Ele precisa estar imerso numa experiência de leitura. Inclusive, também vou fazer propaganda da nossa live da próxima semana, que vai falar dessa experiência, do valor da experiência. No finalzinho, a gente fala mais sobre isso. Mas, assim, eu acho que o espaço da escola e o professor, eles precisam ser espaços de experiências artísticas que são inspiradoras. Né? Esse movimento precisa começar sim na escola, pelo professor. E não adianta você dizer e mandar um bilhete para casa e dizer arte é importante. Leve seu filho ao teatro, leve seu filho a participar de tal acontecimento, ou então em promover, até é uma prática da escola promover ações culturais isoladas, né? Muito em datas específicas, aproveitando uma temática, né? Isso precisa ser o sabor da escola. A eu escola preciso precisa. tocar num ponto aí. Você disse para mim essa questão do afetar. Eu me recordei que o ano passado eu levei para a UFBA um artigo, né, de uma comunicação oral, e depois eu reapresentei essa comunicação oral, que também passou novamente para o IFE de Campo. Que eu falo da minha experiência, Rosiquel está aí, Luciana também. A minha experiência no Casulo foi o meu recorte, aquele trabalho que eu fiz com a Patrícia, professora de artes, que Uhum. foi a Balton. Eu encontrei muita dificuldade dos alunos de street de representarem a arte, de fazerem, não sei se você recorda disso, de fazerem as pinturas, de botar aquela calça larga. E aí Lembro.
todo um processo com eles para que eles se identificassem com aquilo, né? Com aquelas maquiagens, com aquela roupa. E foi vídeo, foi conversa, foi eu pedir para eles pesquisarem em casa, eles conversarem em casa se tinha alguém na família que tinha essa ancestralidade negra. E tudo isso depois, eu ainda entrei em contato com esses alunos, né? Eles já estavam terminando, ano passado eles estavam no terceiro ano do médio, agora já estão na faculdade, né? E eles me passaram os depoimentos, autorizaram as imagens, e aí você vê, aconteceu. Mas aconteceu por quê? Né? No casulo, nós tínhamos alunos dançando, existia sempre um preconceito, né? O menino está dançando, e eles dançavam, mas porque eles se sentiam pertencentes àquele espaço. É uma escola inspiradora para isso, né? Exatamente. Isso aí. De liberdade. Então, e as famílias começaram a ver que aquele lugar ali era um lugar que eles eram felizes, né? Eu usava aquele bordão, quem dança é mais feliz. E era verdade, eles eram felizes. E viveram essa família, e a gente... é muito interessante, né? A gente faz encontros anuais dessa turma. Uma vez por ano a gente se encontra, e você vê o quanto a arte, ela também ressignifica. Porque, sim, com certeza, muitos ali não serão bailarinos, não serão artistas, mas terão um olhar sensível à arte. Então, mas a experiência que eles tiveram, né? Essa experiência na escola vai para além de qualquer... Vai para além. Eu tenho certeza que eles são seres humanos melhores, eu tenho certeza. Conheço também, até porque eu também tenho essa experiência em escola, né? Como professora de arte mesmo, e assim, eu sinto muita falta, né? Porque assim, a gente tem desse profissional ou desse espaço da mobilização dessa cultura com esse olhar para a experiência que afeta e não simplesmente para uma disciplina, um conteúdo, uma aula, um evento. Eu acho que a escola ela precisa ter esse sabor, como eu já falei, né? Ela precisa comunicar isso, porque arte é linguagem, é expressão, é comunicação, é vida, gente. A gente está vivendo um momento em que a arte está salvando. Tá te salvando aí, tá me salvando aqui, tá salvando tanta gente. E num momento em que exatamente a arte estava sendo completamente desmoralizada, né, até muito desvalorizada por várias questões. E agora a gente vê isso, né, Lu? A gente tá chegando nos 10 minutos, mas eu queria muito que você falasse agora de você aí, como é que tá o seu trabalho aí, como é que tá a Luana pesquisadora nesse momento. Gente, eu não posso deixar de dizer que a formação cultural, a nossa formação, que inclui também a formação cultural, é responsabilidade nossa. A gente, enquanto professor, eu sempre falo assim, escolheu ser professor, escolheu estudar a vida toda. Outras profissões são assim também, né? O médico estuda a vida toda, o advogado está sempre estudando. Então, a gente não pode parar, né? Isso nos enrijece, nos engessa, nos atrofia. Então, e a formação cultural, ela também precisa ser vista como um investimento de formação. E aí, como a Luana trouxe, é olhar para perto de você, o que é o seu entorno, o que é essa cultura local, o que você conhece da cultura dos seus alunos. O Cortella fala uma frase muito, numa entrevista dele, que ele fala: todos os dias eu preciso escutar as músicas que os meus alunos escutam. Senão eu não consigo acompanhar a cultura deles, dialogar com eles. Então eu preciso entender. Então é a cultura desse local, é a cultura desse tempo agora, desse tempo e espaço em que estamos vivendo. A gente precisa conhecer isso porque nós somos produtores de cultura. Nossas crianças são produtoras de cultura. E a escola só vai ser um espaço de inspirar promoção e promover cultura se nós, educadores, fizermos isso também com a gente. Então, assim, e o espaço da academia também é um espaço e a gente precisa de pesquisadores com um olhar para artístico como você tem, né, como eu tenho, como a Carla tem. Então, a gente precisa trazer em forma de pesquisa. A Luana está aí hoje, lá em Sevilha, fazendo um mestrado, uma pesquisa linda. Conta pra gente como é que estão os seus projetos, que eu sei que tem até livro aí saindo.
Então, Fabi, foi um processo, né? Eu acho que eu gosto de falar muito do casulo, porque apesar a prefeitura foi o meu start, né? O chão da escola, mas o casulo me deu uma visão muito mais ampla da educação. E foi ali que eu vi a necessidade de me voltar para a vida acadêmica. Então, eu acho que a gente também olhar o outro, os colegas, quando você trabalha num ambiente onde você é estimulado, e eu vivi esse estímulo todo o tempo, com você, com a Rose, com a Lu, né? E isso com a Renata. Então, era um processo muito salutar. E eu lembro um dia, conversando com a Rose, eu sempre apaixonada por espanhol e tal. Ela, você já fez um monte de curso, faz logo essa faculdade. Eu falei assim, eu vou fazer. E foi aí que eu comecei a dar esse start. Assim. E vendo aquilo tudo, assim, caminhando, eu falei assim, já não tem mais para onde eu ir. Eu já tive no palco, eu já tive na sala de aula, mas eu tinha sede de aprender mais. E foi aí que eu Uhum. comecei, né, me aprofundar na pesquisa. E às vezes eu olhava o movimento e eu pensava assim, meu Deus, mas e aquele aluno que não consegue chegar naquele movimento ali? O balé clássico é só para esse aluno que vai prezar esse lado, né, do virtuosismo, ou aquele outro aluno que tem as limitações não vai poder fazer. A dança é só isso. Então, nesse momento em que eu comecei a me questionar até do meu corpo, que eu comecei a envelhecer, né? O momento em que eu comecei a ver que eu já estava com hérnia de disco, que eu já estava com a minha imunidade muito baixa, eu falei assim, não, eu preciso pensar e repensar. Vim, né? Estou aqui, estou fazendo o meu segundo mestrado na Universidade de Sevilha. Esse mestrado ele unifica as artes, né? Se chama Arte do Espetáculo Vivo, traduzindo, onde a gente tem uma visão ampla, que as artes elas caminham juntas. Aqui, o profissional ele precisa, lógico que a gente tem aptidão maior, mas ele precisa conhecer os outros segmentos até para poder produzir. Então, a gente tem essa visão. Dentro dos meus projetos, eu caí dentro de um epicentro de uma epidemia, onde eu não podia sair de casa. Então, eu tinha vários projetos engavetados, nas gavetinhas lá minhas, das limitações, dos medos, né? E aí eu comecei a abrir gaveta por gaveta. Atualmente eu trabalho com performance aqui, e a performance não é só ir lá fazer os movimentos, existe uma pesquisa, ela tem que ter um tema e tem que ter uma comunicação, tem que comunicar com essa performance. Estou com vários projetos, entre eles a Coda Colombina, que é um trabalho de um livro infantil, de autoficção, que eu dedico aos meus alunos. Eu sou a Cora dos meus alunos. São 3 personagens, a Cora, o Peter e o Alex, né, que conta a comédia dell'arte, mas através da visão de uma bailarina que tem dificuldades, né, como eu, tem déficit de atenção. E no livro eu falo que essa bailarina, ela, que sou eu, né, ela também inspirou outros bailarinos, e foram os meus alunos. Conta com as fotos do Rodrigo, do La Fotologia, e com as imagens do Que está Plutarco, aí, um artista. que está aqui e que comentou, inclusive, que esse problema de déficit de atenção é até hoje. Até hoje, ele sabe disso. E as ilustrações é de um artista mexicano, o Plutarco, porque eu estou com esse coletivo, que é o Coletivo Saturno, que é um projeto também na incubadora de negócios da Universidade de Sevilha, onde nós vamos fazer links com profissionais latino-americanos e o mercado artístico europeu. É um projeto que a gente está dando start já com uma curadoria de Portugal, tá? Com artesanatos nordestinos, em parceria também com o grupo de dança de Aracaju, então vai ter toda uma instalação Que audiovisual maravilha isso, disso, né, gente? Que maravilha. E tem o meu lado, né, de turismo, então é o caminho comum que também caminha, mas o lado de turismo de experiência. Eu estou estreitando diálogo com o Caio, que o Caio está pertinho de mim em Portugal, Tá e nesse aí a gente vai lugar. estar fazendo esse turismo também de experiência na área de cultura e na área de aventura, porque são novas tendências. Quando acabar o confinamento, as pessoas vão precisar consumir a arte. É A gente sabe, verdade, gente.
E a gente sabe também que vai ser um processo. A gente não vai conseguir trazer esses profissionais para cá, vai levar um tempo. Mas a arte chega. A gente não está falando aqui agora, a por formação outros chega. caminhos, né? São outros caminhos. Então, o videodança vai chegar, a foto vai chegar, até chegar a presença. E é basicamente isso. Peço para vocês seguirem coletivo, né, é coletivo Saturno e Caminho Comum. Que pessoal, segue aí, pessoal que está interessado. Algumas pessoas aqui, inclusive a Mariana, minha filha, Relicário, super interessada nisso. Dou uma força para ela, já falei com ela, vai ficar de olho nisso mesmo. A gente tem aqui a Rose que falou assim, ó, assim meu coração transborda. Rose, a gente pode fazer uma live inteirinha só sobre as nossas histórias do casulo, né? Então, assim, porque realmente foram momentos que transformaram e que transbordaram muito a gente, né? Agora, a gente agradece muito a você, muito mesmo. Foi, assim, uma delícia. O tempo passou que a gente não viu. Queria agradecer a todo mundo que está presente aqui, as colegas de trabalho, as colegas, as ex-colegas de trabalho, né? O pessoal que já passou pela nossa vida, as nossas amigas minhas, suas, ou só suas, ou só minhas, pessoal da Secretaria de Educação também, nossas parceiras lá que estão sempre dando essa força aqui, porque acreditam na formação, porque essa é a nossa grande luta mesmo na Secretaria de Educação, pessoal também da cultura que está aí, que sabe da importância e que fizeram aqui alguns relatos super importantes sobre essa bandeira que a gente precisa se unir para levantar. A Larissa, Lala, linda, filhota do coração, que eu sei disso, vou confirmar o que ela está falando aqui, que a arte me proporcionou autoconhecimento. Todos deveriam ter esse direito, porque a arte nos torna pessoas melhores. E é isso, assim, nessa trajetória de lives que a gente veio fazendo até aqui, a gente quis muito mobilizar esse sentimento nas pessoas do quanto a arte e a educação são vitais na nossa formação como docentes e na formação de um ser humano melhor. É preciso que a gente se reinvente, é preciso que a gente aproveite, né? Acho que a Luana tem um exemplo lindo de ressignificar a quarentena. É hora de desengavetar os projetos, sim. É hora de tentar dar um outro lugar para todas essas emoções, né? A gente também esteve aqui com a Juliana, que é psicóloga, que trouxe muito esse lugar do autoconhecimento, do momento do autoconhecimento, da busca pessoal. Então, assim, a gente pode dizer que foi uma trajetória que quem não assistiu alguma fica salvo, essa também fica salva lá. A gente tem um canal aí no YouTube também, então vamos daqui a pouco divulgar. Todas as lives estão lá, a da Luana vai para lá. Eu queria pedir que vocês que sabem que indiquem outras pessoas para assistir essa live, deixar comentários, porque a gente precisa tornar essa conversa, esse assunto mais potente, mais presente na nossa vida de formação de professores, né? O Abaetê quer colaborar nesse processo junto com vocês, quer estar junto com vocês. Na próxima semana, eu e a Carla estaremos aqui, iniciando uma outra temporada com outros assuntos, né, mais ligados à educação, à arte e à infância. Então, interessados em educação e arte e infância, divulguem. Semana que vem a gente vai falar sobre experiência, né? Deixa eu até me lembrar aqui o tema: infância, arte, infância e formação de professores, o sentido da experiência. Então, vai ser muito bom compartilhar com vocês o que é essa experiência. Esteja aqui com a gente, compartilhe aí também. E a gente precisa fazer desses espaços o nosso espaço de encontros e diálogos e de militância, né? Gente, muito obrigada, vai acabar. Até o próximo encontro. Lu, você não tá sozinha aí, a gente tá com você, tá bom? Estamos juntas. Beijo, Coletivo gente, Saturno, Coletivo Saturno, Caminho em Comum, Dias de Luana, Lua Performance, também. La Fotologia, um monte de projetos legais aí para vocês seguirem. E a gente está esperando o livro, hein? A gente quer aqui, quando tiver o livro. Fora Colombina, a gente vai divulgar o livro aqui, hein? Sim. Tchau, gente. Obrigada por tudo mais uma vez. Comenta lá. Beijo, Lu. Vai dormir que tá tarde. Boa noite. Boa noite.